Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Remo e uma provável lista, de dispensa do clube, até porque temos alguns jogadores que não têm sido tão aproveitados, que devem sim ter propostas para deixar o Leão nesse meio do ano, alguns outros jogadores que até vinham jogando com frequência, mas pelo alto custo, por exemplo o Viseu, será que ele não poderia deixar o Remo nessa edição da Série B? Vou comentar aqui com vocês, inclusive o próprio Papelim falando sobre o Ítalo e outros jogadores que ainda podem deixar o clube na sequência da temporada, ainda mais tendo duas janelas, tanto para os clubes da Série A, B, C, D, enfim, agora que vai de junho e também a outra no mês de julho. Inclusive, se você concorda, que o Ítalo deveria sair ou não, vou comentar sobre cada uma dessas peças aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca no YouTube, que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, contei com sua ajuda. Lembrando, assim que chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Leão para vocês. Então, corre aqui, se inscreve, que certamente nos ajuda bastante, beleza? Então, bora aqui dar sequência no vídeo e falar sobre essa declaração do diretor, o Sérgio Papelim. Bom, então vou deixar essa matéria aqui, declaração dele recentemente, falando sobre a saída de jogadores, matéria do Globo Esporte. Executivo do Remo comenta a possível saída de Ítalo e admite que outros jogadores podem deixar o clube. Então ele fala aqui um pouco mais sobre a saída do Ítalo, que é um dos primeiros que eu vou comentar aqui com vocês. Então aqui, tem muita gratidão pelo que ele fez aqui, entrevista à Rádio Liberal Mais. Então o Ítalo fez o gol do acesso e outros importantes que fez na temporada passada, mas ele não é mais um menino, ele entende que se não jogar, dificilmente vai conseguir um contrato, então ele precisa terminar a temporada jogando para poder ter a possibilidade de fazer um contrato no ano que vem. Já conversei com ele e disse, Ítalo, se você não estiver sendo bem aproveitado aqui e achar que deve sair e aparecer algum clube, vamos liberar sem nenhum problema, porque temos muita gratidão por você, procuramos atender o jogador dentro das necessidades. Se ele não está sendo usado aqui, porque vamos prender o rapaz, Disse aqui então o Sérgio. E aí ele fala aqui, caso não sejam usados, vamos conversar e explicar a situação para poder na próxima janela diminuir o nosso grupo, porque já está bem acentuado. Disse então o Sérgio Papelim, afirmando que vão sim deixar sair alguns jogadores para a sequência da temporada, inclusive o próprio afirma que deve chegar o Davó, que já está fechado, e aí mais uma peça, um ponta. Eu acredito ainda que o Remo deve ir atrás de um meia, Não ficaria surpreso se chegasse, mas aí no máximo 3 atletas chegando e a tendência é que saiam alguns. O Ítalo, que eu já comentei outras vezes para vocês, então não vou me estender tanto, 37 anos, contrato até o fim dessa temporada, que foi renovado automaticamente depois do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o último gol dele foi ainda lá na Copa do Brasil contra o Criciúma, e aí anteriormente apenas contra o Gás no Campeonato Estadual, então realmente não está numa fase muito boa. 15 partidas e 3 gols. Ano passado 10 gols, 2 assistências em 36 jogos. Lembrando que ele ainda não fez 7 jogos na Série B, que aí quando completa 7 partidas não pode mais defender outra equipe, Então acho que o Remo, se já estava pensando que ele iria sair, acabou fazendo uma boa de não colocar ele em vários jogos, Que ele somou então apenas 3 jogos e tem alguns outros jogadores que até a torcida poderia pensar que sairia, mas que já completaram essas 8 partidas, que eu vou comentar aqui também com vocês no vídeo. Outro aqui é o volante, o Madison, de 26 anos de idade. Não ficaria surpreso se tivesse uma saída do jogador, até porque não tem conseguido ser aproveitado. É claro, chegou justamente para a Série B do Campeonato Brasileiro, Então, se você pega aqui, as partidas que ele fez pelo Remo no mês de abril para cá, mas ele foi aproveitado em apenas 2 jogos, somando 30 minutos apenas até aqui. 2 partidas na Série B pelo Remo. Eu acho que ainda pode sim dar a volta por cima, mas vale lembrar, é um jogador que nesse último mês, nos últimos 45 dias, apenas 9 minutos contra o Vila Nova. Certamente, se aparecer uma proposta, não ficaria surpreso se tivesse uma liberação. 26 anos de idade, jogador que inclusive teve boas passagens pelo Brusque em 2023 e 2024, jogando Série B e do Campeonato Brasileiro, onde teve uma experiência. Teve uma passagem boa no Campeonato Paulista de 2023 pela Portuguesa, e aí estava por último no ABC nesse início de ano, 11 jogos e 2 gols, onde inclusive vinha sendo titular. Então ele deixa o ABC para chegar no Remo, onde ele vinha sendo titular, e agora não está conseguindo ser tão aproveitado. Você acha ele um bom jogador? Você liberaria? Pode deixar sua opinião aqui embaixo também, que eu estou curioso para saber. Outro também que está nesse impasse é o Felipe Viseu, 28 anos de idade, certamente chegou com uma grande expectativa, mas até agora tem deixado bastante a desejar.
inclusive 8 jogos na Série B e um gol marcado no duelo contra a Ferroviária, naquele empate, né, em 1-1. A questão do Felipe Vizeu é o seguinte: não acho que foi, meu Deus, já não deu certo a contratação dele e tudo mais. Discordo, porque ele ainda tem conseguido jogar com frequência. Nesse mês de maio mesmo, das 6 partidas que o Remo fez, ele foi relacionado para todas e entrou em 4, inclusive uma sendo titular. E aí no último jogo, né, contra o Volta Redonda, entrou faltando 28 minutos, anteriormente contra o Atlético Goianiense também entrou faltando 12 minutos, então acaba que ele teve aí uma sequência rápida de jogos recentemente, né? E aí outro fator que é igual eu comentei com vocês, ele já fez 8 jogos na Série B, ou seja, na Série B do Brasileirão especificamente, ele não poderia ir para outra equipe nessa atual temporada. Apenas, se aparecer uma proposta da Série A, eu acho um pouco difícil. Mercado exterior, talvez, né? Até porque ele já jogou na Itália, Rússia, Japão e Macedônia, ou Romênia? Romênia, né? E aí já tem uma experiência fora, talvez seria uma oportunidade. 21 jogos, 3 gols e 2 assistências, 28 anos. Vale lembrar que o vínculo dele com o Leão vai até o final da Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Se está conseguindo ver, né, um bom desempenho do jogador, se não, estou curioso para ouvir a sua opinião. Antes disso, eu quero destacar para vocês a Foot Fanatics e algumas opções de camisas do Remo dessa atual temporada. Essa aqui de 2025, 299, à vista ela sai por 264, tá? Você pode personalizar aqui, por exemplo, colocar seu nome, Gustavo, e aí você coloca aqui um número, né? Eu quero ler número 10, ou número 8, 9, enfim. O link vai estar aqui embaixo para vocês, ó, e o preço, quanto que fica, com desconto também à vista no Pix. Lembrando que além dessas opções do Remo, temos também camisas de clubes nacionais, internacionais. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado, beleza? Bom, mais um aqui também é o Maxwell, ponta esquerda, que achei interessante comentar aqui com vocês. O último jogo foi no duelo contra o Criciúma na Copa do Brasil e nessa atual temporada soma 13 jogos e 4 gols marcados. Vale lembrar que o jogador teve alguns problemas físicos, né, recentemente. Começa a temporada como titular, inclusive com alguns gols, né, contra São Francisco, Capitão Poço, depois aqui Tuna Lusa e o Gás, mas acaba perdendo nessa sequência de bons jogos, principalmente depois do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Então ele só fez 3 jogos, ainda poderia se transferir. O próprio Apelim fala sobre a chegada de mais um ponta para ter opções, então não ficaria surpreso se ele estivesse nessa lista, apesar do início bom, né, e promissor na temporada. Lembrando que no ano passado ele foi bem pelo Operário também, chegou a fazer 11 gols em 45 jogos, terminando a Série B como titular. Então eu jurava que ele seria o titular junto com o Pedro Rocha, com o Viseu, mas acabou que muda os planos, né? O Janderson também sendo uma peça importante, acabou ficando lesionado. Ele até teve algum espaço, mas eu quero que você opine sobre o Maxwell e se sairia ou não, né? Porque vai lembrar, ele, o Viseu, pelo menos tem sido peças igual o Viseu aqui entrando na reta final dos jogos, que é importante, né? Então não faz sentido o Remo se desfazer de um 12º jogador. Mais um que também é o Dodô, 30 anos de idade, posição que o Remo ainda, eu diria que não se encontrou, né, com meia de criação. Vale lembrar que do final do mês de abril para cá, ele só fez 2 partidas contra o Paysandu na final, e aí no jogo mais recente contra o Volta Redonda, entrando faltando 15 minutos, mas tirando isso, soma apenas 4 jogos na Série B, mesma situação, ele ainda poderia se transferir. Vale lembrar que ele teve uma passagem boa pelo Atlético Goianiense em 2023, ajudando no acesso da equipe naquela reta final da Série B, 14 jogos e 5 participações em gols, passou também no futebol dos Emirados Árabes, qual que é esse outro país aqui, Azerbaijão, enfim, né? Teve uma passagem por lá também, revelado na base do Atlético Mineiro, jogou também por Chapecoense, Figueirense e Fortaleza. O Dodô, 30 anos de idade, sairia, não sairia? Eu tô curioso para ouvir sua opinião também. E o último é o Gabriel Martins, que chegou aí nessa atual temporada, não tem conseguido jogar, apenas 2 jogos. Vale lembrar que no ano passado ele esteve no Ferroviário, onde teve um desempenho interessante, 26 jogos, 3 gols e mais 2 assistências. Porém, nesse ano realmente foi uma aposta que não deu certo, inclusive apenas 2 jogos até aqui. Ele até chegou a ser relacionado para os jogos na Copa do Brasil e também no final do estadual, no jogo aqui contra o Vila Nova, mas no geral foi isso, né? Os jogos aqui que ele atuou, contra o Criciúma, derrota por 2-1, e contra o Cametá. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o jogador também e dessa lista, né? Quem que você acrescentaria, tá? Aqui o elenco completo também, se tem alguma outra opção, tô curioso para ouvir vocês. Vou deixar o link aqui embaixo da Foot Fanatics e outras opções de vídeos, estão tudo aparecendo aqui na tela final para vocês. Valeu, galera.